Então vamos lá, né? Mas é muito bom, irmãos, desfrutar disso. Sou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito. Então, essa semana de primícias, tudo que a gente está fazendo, a gente não começa um culto e termina outro, né? É uma continuidade. E vou trazer um pouco o que o pastor falou ontem aqui, porque nós não somos mais inocentes, nós não somos mais ignorantes. As pessoas que não entendem, que não sabem, o Senhor não vai cobrar delas, porque elas não entendem. Mas a gente que entende, não tem como mais a gente voltar atrás. Não tem como a gente não fazer uma coisa. Se a gente sabe como fazer, não tem como a gente não fazer ela com excelência. Porque se a gente fizer ela com excelência, a gente está sendo negligente. E quando ele falava isso, ontem o Senhor trouxe na minha memória, esqueci o nome agora. O nome de João, do pai, Zacarias. Zacarias, ele já era sacerdote. Então, o anjo chegou e falou para ele que ele iria ter um filho. Ele já era sacerdote. Ele ia ter um filho, mas ele não acreditou. O mesmo anjo que falou com ele foi o mesmo anjo que falou com Maria. Então, só que aí diferencia o nível que Maria estava com o nível que Zacarias estava. Zacarias já era sacerdote, ele sabia o que ele estava fazendo. E o anjo falou para ele que ele iria ter um filho. E falou para Maria também. A resposta de Maria foi a mesma de Zacarias. Mas como que eu vou cuidar desse menino? Só que a resposta do anjo foi totalmente diferente para Zacarias e para Maria. Quando Maria perguntou para ele, como que eu vou cuidar da criança? Como que eu posso ter uma criança se eu não tenho relação com homem algum? Ele explicou para ela, ele detalhou para ela. Por quê? Porque ela era uma criança espiritual ainda. Ele detalhou, será sobre ti o Espírito Santo, tal, e contou toda a história. Só que com Zacarias já foi totalmente diferente. Ele falou, porque você não acreditou, você ficará mudo. Então, as nossas respostas trará consequências diferentes. Hoje, o que a gente fazia lá atrás, se a gente fizer hoje, eu não estou condenando ninguém, é o nível de justiça que a gente vai elevando, a gente não pode ir cometendo mais os mesmos erros. Então, quando a gente quando a gente sabe de alguma coisa e a gente não faz, a gente é negligente. Então, nós temos que avançar, não tem como mais regredir. O reino é avante, valentes avançam, não voltam para trás. Então, tudo que a gente ministra aqui hoje, não se trata mais da gente ministrar algo que a gente ouviu alguém falar. A gente fala aquilo que a gente vive. Não se trata mais de eu ouvir alguém falando e achar que é uma frase bonita e eu falar aqui hoje. E isso não ser uma verdade em mim. Eu tenho que falar aquilo que eu vivo, aquilo que eu porto. Então, o que a gente entende de primícias? A gente entende que primícias é tudo aquilo que é primeiro. Tudo aquilo que é primeiro é primícias. Então, é em todo tempo. Quando nós acordamos, para quem que nós damos nossas primícias? Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda, no seu dia? Para quem você dá as suas primícias? Eu tinha um hábito que toda vez que eu acordava, eu já abria o WhatsApp, o Instagram, Então, as minhas primícias estavam sendo para quem? Para eles, não para o Senhor. Mas quando a gente acorda, a gente tem que dar nossas primícias para o Senhor. Porque se a primícia é santa, toda massa o é. Então, se o primeiro momento do nosso dia a gente é do Senhor, então o resto também é. Mas se a gente não oferece a primícia para Ele, acontecem consequências que não eram para acontecer. Por quê? Por consequência nossa. Porque por aquilo que a gente mesmo faz.
Então, a gente tem que entender o que é primícias. E a gente vai decorrer um pouquinho aqui. Gostaria de ler com vocês em Mateus 5:20. Para a gente poder entender um pouco do que é oferta, primícias. De como a gente fazer isso. Não apenas trazer aqui na frente. Eu estou levando um dinheiro lá na frente. E tá bom, eu estou fazendo minha parte. Todos encontraram aí? Mateus 5:20 fala assim, ó. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Amém? A gente, às vezes, a gente já usou isso muito para a palavra de oferta, né? E ela é também uma palavra de oferta. Só que aqui está falando assim, ó. Se a vossa justiça, não está falando se o seu dinheiro excedeu dos fariseus. Aqui não está falando se você der menos de 10% de dízimo, você é igual a um fariseu. E aqui também não está dizendo que se você der mais de 10%, você não é um fariseu. Aqui está se tratando de justiça. Não de quantidade, não de valor. Porque aconteceu um tempo na minha vida que eu achava que eu não era um fariseu e eu estava sendo um fariseu. Porque eu estava lendo esse texto e os fariseus, eles davam 10% de dízimo. Então eu falei, se eu não der 10%, eu não vou ser um fariseu. Aí eu comecei a dar 11%. Então eu não era um fariseu. Só que eu comprei uma calculadora. Então eu não era um fariseu. Porque eu estava dando 11%. O fariseu dava 10%. E eu comprei uma calculadora para quê? Porque o meu celular, o celular que eu tinha, ele não tinha porcentagem. Aí, como que eu iria calcular 11% se o meu celular não tinha porcentagem? Então eu comprei uma calculadora para calcular 11%. Até as moedas, irmãos, eu contava. Para dar. Aí eu falava assim, eu não sou mais fariseu. Porque eu estou dando 11% de dízimo, então eu não sou um fariseu. E o Senhor falou para mim, você está sendo um fariseu. Eu falei, mas Senhor, estou dando 11%, os fariseus davam 10%. Aí ele falou para mim que não se trata de quantidade, mas de como eu estou fazendo aquilo. De que forma eu estou fazendo aquilo? Por obrigação ou porque eu amo? Porque eu quero fazer isso? De que forma que eu estou dizimando? De que forma que eu estou entregando algo que eu faço para o Senhor? Se for por obrigação, irmãos, não adianta nada. De nada adianta a gente fazer por obrigação. E o Senhor falou para mim, você é um fariseu. Irmãos, depois que o Senhor falou isso para mim, eu falei, tá bom, Senhor, eu não vou fazer mais isso não. Não vou fazer mais isso não. E a calculadora parou de funcionar. Do nada parou de funcionar. São coisas que parece que não é verdade, mas é, irmãos. Eu falei para o Senhor, tá bom, então eu não vou dar mais por obrigação. E nunca mais eu dei por obrigação. E o que a gente tem que entender é que aqui não se trata de uma obrigação. Aqui se trata de justiça, não de quantidade. Mas é claro que se a gente for justo, a gente não vai dar sobra para o Senhor. A gente vai dar tudo, a gente vai dar o Isaac. Se Ele nos deu, a gente vai devolver para Ele. A gente vai devolver para Ele. Porque quando alguém é justo, ele transforma a geração. Barnabé transformou aquela geração por quê? Porque ele era justo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 4. A gente vai ler lá para a gente entender melhor.
Porque quando nós somos justos, aonde a gente andar, aonde a gente pisar, o ambiente é transformado. Aonde a gente chegar, o ambiente tem que ser transformado. Fala assim, ó, em Atos 4:36. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação. Sendo proprietário de um campo, vendeu-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Aqui a gente vê que José ele pegou o terreno dele, vendeu e entregou para os apóstolos. E a gente vê aqui a mesma coisa. Ananias e Safira fizeram a mesma coisa. Ananias e Safira, no capítulo 5, fala assim, ó. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso, também sua esposa, ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como tu pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo. Carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro questionou: Dize-me, vendeste por esse preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Aqui a gente vê que o que Barnabé fez, Ananias e Safira fez também. Pegou, vendeu e deu dinheiro para os apóstolos. Aí às vezes a gente acha assim, mas Ananias e Safira morreu porque ele não deu tudo. Não, mas Pedro fala, se você tivesse dado, se você tivesse vendido e ficado com o dinheiro, era teu. O problema não foi ter dado, o problema foi ele ter mentido. Falar que era tudo sem ter sido. Então é a justiça. Barnabé, ele transformou aquela geração, não pela quantidade de dinheiro que ele deu, mas pela forma de justiça que ele investiu aquele dinheiro. Porque se tratasse de quantidade, a oferta da viúva não valia nada. A oferta da viúva foi a menor oferta que colocaram lá no... Ela ofereceu de oferta. Mas era mais valiosa, por quê? Porque era a forma que ela estava ofertando. Então não adianta a gente pegar o dinheiro, pegar qualquer quantidade de dinheiro e trazer aqui na frente. Mas é a forma de justiça que você está investindo aquele dinheiro. Então, em uma semana de primícias como essas, nós temos que renovar a nossa mente. Se a gente fazia algo injustamente, a partir de hoje a gente não faz mais. Se a gente fazia qualquer coisa de forma injusta, se a gente pegava o nosso dinheiro e trazia apenas aqui na frente, a gente não faz mais. Não estou falando para você não ofertar, porque isso é primícia, irmãos. A gente tem que ser desprendido de mamão. O dinheiro tem que nos servir, não a gente servir ele. Mas a gente ofertar, primiciar, dizimar de uma forma totalmente diferente. Em uma semana de primícias como essa, a gente tem que ser destravado na nossa mente.
Não podemos fazer nada. E a palavra fala que se você trouxer a sua oferta e tiver raiva de alguém, deixe a oferta e vá se reconciliar com a pessoa. Então, é uma renovação de mente. É uma renovação de mente. Quando nós somos renovados, quando nós temos a mente transformada, nós fazemos as coisas de acordo com o desenho do Senhor. Não saímos fora. Porque nós somos uma igreja apostólica e profética. Nós não fazemos as coisas por acaso. Nós fazemos as coisas com propósito. A gente somos uma igreja apostólica e profética. Nós somos proféticas para enxergar o desenho e apostólica para executar. Eu vou fazer uma comparação aqui com o que eu tenho aprendido um pouco, né? Nós podemos comparar o profético com um arquiteto. A gente compara o profético com um arquiteto. O arquiteto, ele recebe só o desenho, ele recebe só o terreno, e ele entrega o projeto como aquela obra vai ficar depois de pronta. Isso é o profético. É ouvir o Senhor, ouvir qual o desenho, qual o projeto do Senhor e transferir para o apóstolo, transferir para o apostólico. Ele pega esse desenho e o apostólico executa. E o apostólico, a gente pode comparar com o mestre de obras. O mestre de obras, ele toca todos. Então, é assim como um apóstolo, ele toca todos. O mestre de obras, a gente pode comparar ele com um apóstolo, porque ele toca todos. Desde o ajudante até o engenheiro e o cliente também. Então, o mestre de obras ele é capaz de identificar aquela pessoa que se destaca no meio dos outros, aquela pessoa que faz tudo com amor, com excelência, aquela pessoa que não reclama do que é pedido para ela fazer. O mestre de obra ele é capaz de identificar isso. É um apóstolo também aqui na casa, ele é capaz de identificar isso. Aquela pessoa que não reclama, que procura fazer tudo com excelência. E também aquelas pessoas que murmuram em tudo que é pedido para fazer. Ele é capaz de identificar isso. Aquela pessoa também que não está nem aí, só se importa com o seu salário. E a gente trazendo para cá, aquela pessoa que só se importa com o seu ministério pessoal. Ele é capaz de identificar. E aquelas pessoas que fazem de tudo para conseguir o que elas querem, não importa por cima de quem elas estão passando. O que importa é que elas conseguiram o objetivo pessoal delas. Isso ele é capaz de identificar. E ele tem capacidade de identificar todas essas pessoas e fazer com que todas trabalhem juntas. É pegar pessoas diferentes e todas fazerem uma só construção. Esse é o papel do mestre de obras. E a gente trazendo isso para cá, o apóstolo ele tem isso também. Ele pega as diferenças de um, as diferenças de outro, pega aquilo que o Senhor desenhou para cada um e faz com que todos construam um propósito, construam um só propósito, que é o propósito do Pai. Esse é o papel do apóstolo. O mestre pega o projeto que o arquiteto, ou seja, pega o projeto que o profético trouxe, que o arquiteto transferiu para um papel. Mas aí a gente fala assim, por que transferir para um papel? Porque antes do arquiteto colocar aquele projeto no papel, o projeto já estava na mente dele. Então, por isso que a gente tem que ter a mente de Cristo. Porque quando a gente vai executar algo,
a gente está fazendo de acordo com o que Cristo quer que a gente faça, não de acordo com o que nós queremos fazer. Por isso que a gente tem que ter a mente renovada, a gente tem que ter a mente de Cristo, para tudo que a gente for fazer, ser de acordo com o desenho do Senhor, não de acordo com o que eu quero fazer. Porque nem tudo é de acordo com o que eu quero fazer. Nem tudo o que eu quero fazer é o que o Senhor desejou para mim. E o que eu não quero, a maioria das vezes é aquilo que eu não quero fazer, é o que o Senhor quer que eu faça. A maioria das vezes é isso. O mestre pega os projetos e executa. O arquiteto, ele pega o projeto e entrega para o mestre. E o mestre, ele executa esse projeto exatamente de acordo com o que o arquiteto desenhou, nos mínimos detalhes. Por isso que o profético não pode ser corrompido, porque se o profético for corrompido, toda a construção está errada. Toda a construção é feita de maneira errada, porque se o profético é corrompido, o apostólico vai estar executando. Quando chegar lá na frente vai dar tudo errado, então todo mundo fez errado, por causa do profético. O profético, ele tem que ser pontual, ele tem que estar atento a tudo que o Senhor quer fazer. Tudo que o Senhor falar tem que ser transferido de forma pura, de acordo com o que o Senhor está falando. Ele não pode fazer assim, se o Senhor falar uma palavra para ele não pode falar assim, mas essa palavra, se eu mudar por tal palavra, vai ser mais conveniente. Ele não pode fazer isso. É tudo nos mínimos detalhes, porque o Senhor, ele é detalhista. Tudo que o Senhor foi fazer foi nos mínimos detalhes. A arca, quando ele deu o desenho para Noé, foi tudo nos mínimos detalhes. O tabernáculo foi tudo nos mínimos detalhes. Não saiu nada fora daquilo que o Senhor falou para eles. Porque se tivesse saído fora, toda a construção estaria errada. Por isso que nós somos uma igreja apostólica e profética. Por isso que nós nos atentamos a ouvir ao Senhor e fazer de acordo com aquilo que Ele quer. Nós não podemos mais fazer de qualquer jeito, irmãos. Não podemos mais. Temos que estar atentos, temos que estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor quer falar. E executar, não apenas ouvir, executar, né? Porque muitas das vezes a gente ouve, mas não pratica. Isso de nada adianta. A gente ouvir e não praticar. A gente tem que ouvir e fazer tudo de acordo. Porque Noé naquele tempo ele era um louco, né? Construiu uma arca, se não chovia, não. Alguns estudiosos falam que a água mais próxima, acho que vamos falar aqui, um rio, estava a mais de 2.000 quilômetros de distância. Um rio. Então, como que aquela água iria inundar aquele lugar? Toda essa distância daqui no Pernambuco. Mas Noé continuou firme naquela palavra que o Senhor deu para ele. Perdão. Noé não saiu do desenho. Se Noé tivesse falado assim, eu vou vender madeira que dá mais dinheiro, ele teria ganhado dinheiro, mas ele não teria salvo ele e a sua família. E a gente sempre fala que, o pastor sempre fala que o maior propósito de Deus não era a arca. Sabe qual era o maior propósito de Deus? Era salvar a semente que estava dentro de Noé, que era a semente de Cristo. O maior propósito de Deus sempre foi salvar a semente que estava dentro dele. Não era a arca. Então, o profético ouve e o apostólico executa. E o apostólico ele executa nos mínimos detalhes. Então, tem umas coisas que eu vim aprender agora. Eu estou terminando o curso de mestre e eu vim aprender agora. O mestre, ele tem a capacidade de identificar quais atividades serão executadas primeiro. Isso lá o pessoal chama de atividades predecessoras. O que é uma atividade predecessora? É uma atividade que você precisa fazer ela. Não, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento
para a gente poder entender quais são as atividades predecessoras que a gente vai fazer, ou que a gente está fazendo. Porque se a gente não fizer essas atividades predecessoras, as outras atividades estão travadas. Então, muitas das vezes a gente não cresce, porque a gente não faz as atividades predecessoras. A gente não faz aquelas atividades que precisam ser primeiras. E uma das primeiras atividades é se render à paternidade. Isso é uma atividade predecessora. Quando a gente está numa casa paterna, uma das primeiras atividades é se render à paternidade. E conforme a gente vai fazendo uma atividade, vai liberando as outras atividades. Por isso que a gente tem que se atentar para isso. Em Eclesiastes 3:1, fala assim, ó: para todas as realizações há um tempo certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Então, para tudo tem um tempo. Então a gente tem que entender. Primícias é tempo de primícias, irmãos. Não tem como negociar. Tudo tem seu tempo de ser feito. Porque se a gente não participa de um momento como esse de primícias, sinto muito, irmãos, mas aí depois a gente, não estou julgando ninguém, depois a gente vem reclamar. Depois a gente reclama. E eu já sofri muito por isso. Fazer coisas sem estar enviado. Fazer coisas sem estar debaixo de envio. E eu posso falar para vocês que a gente só quebra a cara fazendo isso. Hoje eu não faço mais nada sem estar enviado. Porque se eu fizer, eu sei que eu estou errado. E as nossas consequências, igual eu falei lá atrás, são diferentes. Porque a gente já está em outro nível. Os níveis não são mais os mesmos. Por isso que a gente tem que se atentar aos tempos. Se a gente não entender os tempos, a gente fica preso fazendo atividades que não é o tempo de serem feitas. Agora, a gente está tendo uma palavra, mudança de mentalidade. Então a gente tem que entender isso. O que a gente está fazendo? O que a gente vai fazer? São as atividades corretas a serem feitas? O que a gente vai fazer agora no começo do ano? Quais atividades a gente vai praticar? Quais evangelismos? Tá certo? A gente tem que se atentando a isso. Quais as formas? Qual é o desenho que Deus quer para a gente em 2020? A gente tem que se atentar a isso. Porque senão a gente fica preso fazendo coisas que não eram para serem feitas e acabam não fazendo aquelas que eram para estar fazendo. E a gente só atrasa. Deus não está atrasado, mas a gente pode atrasar o propósito. A gente pode atrasar aquilo que é para ser feito. Deus não está atrasado, mas a gente pode se atrasar. E a gente precisa ser pessoas maduras para entender isso. Que isso não venha ofender a mente de vocês. Mas nós precisamos ser pessoas maduras. O Senhor falava para mim esses dias atrás que a gente precisa parar, a gente precisa ser pessoas maduras e parar de fazer apenas aquilo que é pedido para ser feito e fazer aquilo que precisa ser feito. Porque o filho maduro, o filho imaturo, ele só faz aquilo que é pedido para ele fazer. Mas o filho maduro não, ele entende e sabe que aquilo vai precisar fazer, ele já vai lá e faz. O Senhor falava para mim esses dias que nós precisamos ser pessoas maduras e parar de fazer apenas aquilo que é pedido para fazer. E muitas das vezes é pedido mais de uma vez. Muitas das vezes. Por isso que é renovação da mente. Quando nós temos a mente renovada, nós somos maduros. Quando nós temos a mente de Cristo, nós somos pessoas maduras. E o filho que é maduro, ele faz aquilo que precisa ser feito e alegra o pai. Porque o pai não precisa perder tempo falando. Mas ele vai amadurecendo e o pai pode caminhar. Não fica ali falando a mesma coisa. E isso alegra o pai quando o filho é maduro. E
E o interessante é que essa noite o Senhor falou para mim, da sexta para o sábado, que até então eu ia ministrar ontem, né? Mas, glória a Deus. E eu estava me preparando. E o Senhor, eu estava dormindo e o Senhor falou para mim, eu tive um sonho. E no sonho o Senhor falou para mim assim, confiança. Aí eu fui pesquisar o significado de confiança. Então, quando a gente entende que a gente está em uma casa apostólica e profética, uma casa paterna, quando eu falo que a gente tem que se render à paternidade, irmãos, isso é uma coisa destravadora mesmo. Porque eu vou falar para vocês, antigamente eu não conseguia nem falar direito, eu tinha vergonha de falar. Jamais eu vim aqui na frente. Eu era aquela pessoa que, nas apresentações de escola, eu era aquela pessoa que segurava o cartaz. Segurava assim na minha frente para ninguém olhar para mim. Tão vergonhoso que eu era. Mas o Senhor vai renovando as coisas. A gente vai sendo renovado. Quando a gente vai se rendendo à paternidade, a gente vai ganhando autoridade para fazer coisas. Então, se hoje eu estou aqui, é porque eu me rendi à paternidade e eu fui sendo renovado. Então, o Senhor falou para mim, confiança. Então, o ano de 2020, renovação da mente, nós precisamos ser confiantes. A palavra confiança significa crer na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, descrição de outra. Crer que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. Então, que 2020 a gente seja renovado e a gente possa crer mais nas palavras que são liberadas pelo pai da casa. Se o pai da casa fala que aqui tem milionários, eu acredito que tem milionários. Se as riquezas dessa cidade são nossas, eu acredito que são nossas. Tudo o que ele fala, eu caminho em cima da palavra que ele fala. Que todos nós possamos fazer isso. Porque se nós continuar caminhando em cima da palavra que é liberada, a gente vai restaurar essa cidade. A gente vai governar essa cidade. Eu acredito sim que a gente vai governar essa cidade. Então a gente precisa entender. E essa palavra confiança encaixou certinho no que eu ia falar aqui. Porque não adianta a gente fazer nada sem a gente não confiar. Não confiança a gente estar em uma casa paterna, a paternidade liberar uma palavra e a gente não confiar na palavra que é liberada. A gente tem que confiar. Porque a palavra confiança é competência. Então, se o Senhor colocou ele como pai da casa, é porque o Senhor confia. E a gente precisa confiar também. É uma pessoa leal. Ele explicou aqui a diferença de lealdade e fiel ontem. Uma pessoa fiel é uma pessoa leal. É uma pessoa competente. Uma pessoa forte ou suficiente para cumprir sua função. Então, e para a gente ter a mente renovada, precisamos confiar no Senhor e na nossa paternidade. Confiar nas palavras que já foram e que serão liberadas sobre nossas vidas. Todas as palavras que serão liberadas, a gente precisa acreditar. Precisa confiar e caminhar em cima delas. Isso é primícias, irmãos. A primeira palavra que é liberada sobre você, caminhe em cima dela que você vai ver que todas as outras darão certo também. Porque de nada adianta a gente estar em uma casa paterna se não comportar como filhos. De nada adianta. Aqui todos são filhos. Todos são filhos. Então, o acesso que eu tenho, que outras pessoas têm, todos têm. Porque é uma casa paterna, todos os filhos têm acesso a tudo. Só basta se comportar como filhos. Todos se comportar como filhos. E eu gostaria que
para a gente encerrar, foi isso que o Senhor colocou no meu coração, porque praticamente o que eu estou falando é tudo que Ele falou ontem, né? Então quem esteve aqui está só ouvindo mais um pouco do que Ele já falou ontem. Teve um tempo atrás, eu estava ali atrás falando com o Senhor. E eu gostaria que você desse ouvidos, prestasse atenção no que eu vou falar, porque... E você não se ofenda, entenda isso no Espírito. Entenda isso no Espírito que eu vou falar, porque a gente precisa ser destravados nisso. A gente precisa ser renovados. E eu creio que isso que o Senhor falou para mim é uma renovação de mente, é uma chave que é virada em nossas mentes. Porque para a gente ser renovados, a gente precisa celebrar. Celebrar. Aí às vezes você pode falar assim, mas eu celebro aqui quietinho. Não existe celebração sem você externar aquilo que você está sentindo dentro. Não existe. Você não sente dor sem fazer cara feia. Então quando você sente dor, você expressa. Então quando a gente sente alegria, quando nós somos gratos, nós precisamos expressar isso também. Nós precisamos expressar. E 2020 é um ano de renovação da mente. Nós precisamos ser renovados. Eu posso ler. Pai, eu posso ler o que eu mandei ao Senhor. Eu estava ali atrás e o Senhor falou para mim. Estava conversando com o Senhor. Eu perguntei para Ele. Eu perguntei para o Senhor, por que as pessoas não celebram mais como quando estavam em um ambiente religioso? Que elas pulavam, dançavam, choravam, faziam tantas outras coisas. E hoje vivem em um ambiente de liberdade e não faz mais isso. Eu perguntei isso para o Senhor ali atrás. Porque isso está com uns dias já que o Senhor falou para mim. Porque a gente está em um ambiente de liberdade hoje, a gente tem que celebrar. Aí eu perguntei isso para o Senhor. Falei, por que as pessoas não fazem mais o que elas faziam lá atrás? Hoje elas não praticam mais. Se hoje elas entendem que elas portam o Cristo, e hoje elas não fazem mais, não celebram mais igual antes. E o Senhor falou para mim assim, sabe aquelas pessoas que estão o ano inteiro fazendo as mesmas coisas para a sua família? E quando chega uma visita, elas fazem o melhor? Tratam um visitante melhor do que os que já estão em casa? Aí eu falei, sei, Senhor. Aí Ele falou para mim assim, assim as pessoas têm tratado o meu Espírito. Antes, elas achavam que o meu Espírito Santo vinha e visitava elas. Por isso, elas sentiam a minha presença e faziam um monte de coisas. Sentiam um arrepio e faziam um monte de coisas, porque achavam que o Espírito Santo vinha e elas celebravam. Mas hoje que elas sabem que eu não sou mais apenas uma visita, mas sim um morador, elas têm me tratado da mesma maneira todos os dias. O Senhor falou para mim isso. Tem tratado o meu espírito todos os dias da mesma maneira. Então nós precisamos romper com isso. E nessa manhã eu gostaria de fazer um ato profético. Que você fizesse algo diferente que você ainda não fez, para que isso seja destravado em você. Para que a partir de hoje nós possamos enxergar e valorizar. Essa palavra de volta para casa foi muito pontual o ano passado também. Porque isso cabe dentro disso aqui. De volta para casa, a gente precisa valorizar quem está dentro, não quem está fora. E o Senhor, Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Nós precisamos dar mais valor para o Senhor.
Nós precisamos celebrar, porque a vida de Cristo habita em nós. Então nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser renovados. Que 2020, como uma renovação de mente, nós possamos dar mais valor àquilo que está dentro do que o que está fora. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé.